O que é uma controladora e o que é uma coligada? Assim, cara, no bom português, o que é uma pessoa controladora? Uma pessoa que controla, uma pessoa que decide. No fim das contas é isso. Controladora é a pessoa que, pelo seu poder de decisão, define o rumo que a coisa vai tomar. Então, assim, vou dar um exemplo, né? Minha esposa às vezes fica meio chateada, não sei, ela gosta quando eu falo isso, né? Aqui em casa, por exemplo, se a gente pensar na minha casa como uma holding, eu posso dizer, né, ou como uma estrutura societária, eu posso dizer que a minha esposa é a controladora, né? Porque quando ela diz que sim, eu até digo que não, que talvez sei que, mas vale o sim dela, né? Porque é aquela história, né? A gente quer ser feliz. O importante é estar bem a maior parte das vezes, né? Para ser feliz, a esposa tem que estar feliz, né? Então a nega fala: "Ah, Kai, vamos comer sushi?" Às vezes até queria, sei lá, comer um churrasco, um hambúrguer, né? Vamos comer um sushi, meu amor. A última palavra é minha, como você quiser, querida. O miserável é um gênio! Tá? Então, dá para dizer que nesse sentido ela é a controladora. Isso não quer dizer que seja ruim, tá? Né? Se ela estiver vendo isso aqui depois, né? Isso não quer dizer que seja ruim, tá bom? Aqui não, né, Álvaro? Tem toda sorte de mentiroso quando a gente fala desse assunto, né? Vamos lá, galera. Então, assim, controle é isso. E o controle ele pode ser direto, né? Assim, eu disse sim, então pronto. Mas o controle ele pode ser conjunto, tá? Seria uma espécie de controle indireto. Por exemplo, se você perguntar para minha esposa, falar assim: "Nega", é o apelido carinhoso que eu dou para ela, né? "Nega, tu acha que é você que manda aqui, que controla o negócio?" Ela vai dizer: "Não, amor, eu sempre peço a tua opinião." Só que quando o controlador, assim, às vezes o controlador, ele pelo voto dele, ele não decide sozinho, mas ele de alguma forma controla o voto do outro lado, tá? Então, conjuntamente tem controle. Beleza? É a mesma coisa na sociedade. Então vamos imaginar o seguinte: a nossa holding ela tem 80% de participação, 80% do capital votante da outra empresa, da empresa investida. Concorda comigo que ela é uma controladora? E se ela tem 80%, nas decisões que têm que ser tomadas em reunião, em assembleia, em deliberação, em voto de sócio, com 80%, bicho, se ela diz que sim, vai ser sim e pronto, né? Usando aqui a nomenclatura, o contabilês da coisa, né? O que está previsto no Código Civil, na Lei 6.404, nos CPCs, é o seguinte: na legislação societária fala assim, ó, maioria dos votos nas deliberações, poder de eleger administradores, seja direta ou indiretamente. Na norma contábil fala o quê? Tem a capacidade de afetar os retornos do seu investimento. O que é retorno do investimento? Afetar o resultado que a empresa gera por seu poder de decisão. Ou seja, quando a pessoa que diz sim ou não, e aí decide os rumos que a empresa toma e a empresa gera um resultado. Então, isso é um controlador ou uma controladora, beleza? Então, percebe que é muito comum que a holding, no contexto familiar principalmente, ela seja controladora. O pai e a mãe participam de empresas, muitas vezes são donos da empresa inteira ou são majoritários dessas empresas. Quando eles passam essa participação para dentro da holding, a holding se torna o sócio majoritário, o controlador dessas empresas. E o que é uma coligada? Coligada, aí o Código Civil e a Lei 6.404, elas divergem no percentual. O Código Civil fala de 10% ou mais e a Lei 6.404 fala de 20% ou mais. Como a norma contábil também fala de 20% ou mais, eu pessoalmente deixo de lado o Código Civil e uso os 20% como linha de corte. Influência significativa vai ser presumida 20% ou mais do capital social sem que haja o controle. O que significa isso? Bicho, tu não é controlador, tu não decide, mas o teu voto tem mais peso. A ideia da influência significativa é dizer assim, ó, imagina uma SA listada na bolsa, tá? Eu não gosto de usar muito SA aberta como exemplo, porque as pessoas acham que tem que ser tudo muito grande, mas não é. Mas é que ajuda pelo volume de pessoas. Aí tu foi lá agora, né? Tu entrou lá no home broker e adquiriu ações da EasyTech. Ah, tu comprou, 2 ações da EasyTech. Beleza, tu pode dizer que você é acionista da EasyTech, né? Você comprou 2 ações do Itaú. Você pode, né? É aquela brincadeira até meio que meme da galera de investimento financeiro, né? O cara compra 2 ações do Itaú e chega na agência dizendo que é dono, né? É tipo isso, assim. Então, beleza, tu é acionista.
Cara, tu é acionista, entre aspas, chão de fábrica. Assim, ainda que sejam ações ordinárias que deem direito a voto, etc. Bicho, tu é só mais um na fila do pão. Agora, se a gente imaginar dos 100% do capital votante, uma pessoa que detenha 20% ou mais, concorda que mesmo que ela não seja uma controladora, o voto dela tem um peso mais relevante. Isso é ser coligado, tá? No fim das contas, esse é o conceito de coligada que a gente vai levar em consideração. A pessoa que tem uma influência mais significativa, uma influência mais relevante sobre aquela sociedade. Presume-se 20% ou mais do capital votante influência significativa. Mas não, assim, não é só olhar o percentual. Porque você pode ter situações em que você enxerga uma influência significativa mesmo não tendo 20% ou mais do capital. Tá? Às vezes acontece, a pessoa tem 5% do capital votante, mas ela tem direito à representação no conselho de administração, ela tem direito à representação na diretoria, ela participa da elaboração das políticas da empresa, inclusive de remuneração. Muitas vezes isso acontece, né? Pô, tem uma empresa, a pessoa tem só 10%, 15%, 5%, mas ela sempre é consultada quando vão se definir as remunerações de cada um. E, pô, então ela tem uma influência significativa no dia a dia da empresa, né? As principais operações para que o negócio aconteça dependem dessa pessoa, né? Isso aqui na atividade imobiliária acontece muito. Às vezes o sócio, que é o que tem o know-how da coisa, né? Ou seja, tem informação técnica essencial ou que vai, né, fornecer questões, né, materiais relevantes, serviços relevantes, a pessoa às vezes tem, sei lá, 5%, 2%, falando de capital investido, mas ela tem uma influência grande nos rumos que a empresa toma porque ela tem o know-how, ela que entende do negócio, etc. E, né, de repente, ela consegue ter ali o intercâmbio de diretor, de administrador, de gestor do negócio. Então perceba, eu tenho motivos para dizer que há influência significativa mesmo com menos de 20% do capital votante. No fim das contas é isso. Ou seja, não basta só olhar para o percentual. Se tem menos de 20% eu faço o método de custo. Se tem 20% ou mais eu faço equivalência patrimonial. Não dá para resumir desse jeito, tá? Mas você pode ter isso como premissa. Assim, bicho, se tem mais de 20%, cara, provavelmente já tem influência significativa mesmo, tá? Até pode acontecer, pô, tu tem mais de 20%, mas tu percebe que ela não tem nenhuma relevância na direção. Tudo bem, aí dá pra também relativizar e você vai divulgar isso em nota explicativa, tá?